Com a contagem regressiva para a COP30, muitas instituições e empresas já se mobilizam com iniciativas para transformar a realidade no campo e nas cidades. Dentre elas, a Embrapa, no estado do Maranhão. A repórter Valéria Benítez conversou com o chefe adjunto de pesquisas da entidade. Vamos ver. Falta um pouco mais de 100 dias para a COP30, que será realizada no Pará, aqui no Brasil. E estamos acompanhando muitos temas relacionados à sustentabilidade, ações sociais e governamentais. E grandes instituições e empresas também têm se mobilizado para essas atuações. Hoje, vamos trazer um bate-papo com mais uma grande instituição que tem se empenhado em transferir conhecimento e pesquisas para fomentar uma produção mais sustentável. Uma delas é a Embrapa do estado do Maranhão. Quem traz mais detalhes hoje é o chefe adjunto substituto Marcos Miranda Toledo. Olá, Marcos, seja muito bem-vindo. Olá, muito obrigado pela oportunidade de participar com vocês. Como é que a Embrapa do Maranhão tem trabalhado com as temáticas de sustentabilidade juntamente com os produtores e a comunidade da região? Então, a Embrapa do Maranhão, ela atua com mais diversa gama de produtores, desde extrativistas do Babaçu, que muitas vezes não têm terra, não têm posse da terra, fazem extração das amêndoas de babaçu em área de terceiros, a pequenos produtores que produzem para sua subsistência culturas alimentares e grandes produtores também, principalmente na região do Mato Piba, na confluência dos estados do Maranhão, Bahia, Tocantins e Piauí. E nesse trabalho que a gente tem com toda essa gama de produtores, desde os pequenos até os grandes, a gente sempre leva em conta essa abordagem ESG, porque está na missão da Embrapa trabalhar para a sustentabilidade da agricultura em benefício da sociedade. Então, a gente não tem como falar de sustentabilidade sem falar da abordagem ESG, dos parâmetros ESG. Hoje já não é mais um diferencial, a ESG é uma exigência. Então, a gente tem que trabalhar com o ambiental, com o social e com a governança. E a gente, nos nossos trabalhos, a gente é pautado por essas questões. E como é que é feita essa transferência das pesquisas, do conhecimento, da tecnologia em si, para essa comunidade que muitas vezes não tem tanto, digamos assim, formas de trabalho, né, com certas tecnologias? Como que vocês têm levado ou trabalhado isso com eles? Então, para os pequenos agricultores, normalmente a gente atua com uma abordagem de intercâmbio de conhecimento. Então, a gente procura não impor a tecnologia aos pequenos produtores. Então, a gente sempre trabalha com esse intercâmbio, porque a gente acredita que é uma via de mão dupla o conhecimento. Então, a gente leva o que a gente tem, as tecnologias que a gente tem, e muitas vezes precisa ser adaptado para a realidade local. Então, a gente não trabalha na imposição, apenas na transferência de tecnologia. Então, a gente gosta de chamar de intercâmbio de conhecimento. Então, a gente tem exemplos de linhas de pesquisa da Embrapa Maranhão, por exemplo, com sistemas de integração. Então, a gente trabalha muito com sistemas integrados. Então, a gente tem hoje uma linha de pesquisa forte da unidade, que é para trabalhar com um sistema integrado entre o babaçu e culturas e pastagens, culturas de grãos e pastagens. Então, a gente vem desenvolvendo há alguns anos um sistema de integração lavoura-pecuária-floresta que utiliza o babaçu como um componente florestal. E isso tem vários aspectos na abordagem ESG, no aspecto ambiental, porque a presença do babaçu ali naquela pastagem ou naquela cultura, ela aumenta o carbono do solo, aumenta o bem-estar animal, diminui as emissões de gases de efeito estufa. Você tem melhorias sociais, porque existe uma convivência pacífica entre o produtor e as comunidades do entorno que fazem o extrativismo do babaçu na sua área,
e também tem umas vantagens na governança, porque aquele produtor consegue controlar melhor a proliferação de plantas de babaçu, melhora o seu sistema produtivo, ele fica mais produtivo e gera mais lucro para o produtor. Então, esse é um exemplo de um carro forte nosso aqui de trabalho nesse sentido. Muito interessante. Esse trabalho do babaçu, ele está sendo bem adotado por produtores de diferentes mercados, tanto leite quanto corte, eles estão apoiando, ajudando, participando? É um trabalho de formiguinha, né? A gente vem desenvolvendo o sistema como um todo. Ele não é um sistema que já está, digamos assim, amadurecido, não é uma tecnologia totalmente amadurecida, ela ainda está em desenvolvimento, mas a gente tem mostrado com dados científicos que a presença do babaçu na pastagem pode não ser prejudicial, como muitas vezes se pensa, né? Então, a gente busca fazer dia de campo para difundir essa tecnologia que está em desenvolvimento e em algumas propriedades, em algumas regiões, a gente já tem a adoção dessas técnicas, né, nesse sistema. Muitas vezes o babaçu está na pastagem, ele está mantido no ambiente, mas a gente não está utilizando as tecnologias preconizadas pela Embrapa. Então, o que a gente faz é melhorar um sistema que já existe para que o produtor produza mais e mantenha aquelas árvores na sua área. Então, assim, existem alguns, ainda poucos, exemplos de adoção, mas a nossa missão é tentar difundir isso cada vez mais. Como vimos, é preciso se atentar às reais necessidades dos produtores e da comunidade de cada região. Se você aí quer sugerir algum tema, fale com a gente. O nosso WhatsApp é o 67992647810 e as redes sociais @canaldoboi1. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.